Pedir a atenção da igreja, das crianças. Nós vamos utilizarmos de um tempo para meditarmos na palavra de Deus. E eu quero, nesse momento, saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, né? Glória a Deus. Queridos, o pastor Carlos Alberto, que da próxima me avisa meia da tarde. Chegando aqui, ele pegou no meu braço e disse: varão, hoje tu vai trazer a palavra. Amém, né, irmãos? Vamos meditar no texto bíblico, culto de Santa Ceia, sei da responsabilidade, mas aqui está a necessidade do soldado estar sempre preparado, para que possa trazer algo para a igreja. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, é o texto que foi lido aqui. Quero ser bem rápido. Os irmãos que precisam ir no banheiro, aguarde aí um pouquinho, tá bom? Por favor, não se movimente. Lá no Mato Grosso, na hora da palavra, eu sou muito enjoado. Que é muito feio a gente estar pregando e o povo está zanzando de um lado para o outro. Então, você já está lá fora, entre, se abanque, é tempo da palavra. Quero ser bem rápido, se os irmãos me ajudarem. Lucas capítulo 22, o versículo, eu quero ler somente o 8 e o versículo 14. Diz assim o texto sagrado: Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Olha o versículo 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os discípulos. Você pode dizer amém por essa palavra? Nós encontramos aqui uma ordem de Jesus e encontramos aqui também uma execução da mesma. Porque uma das coisas que a gente precisa aprender é que quando Jesus manda, a igreja tem a necessidade de obedecer. É interessante que esse ato tão memorável, preste bem atenção, muita gente dispersa, olhe para cá. É interessante que esse ato tão memorável, o ato da Santa Ceia, que a gente vai celebrar dentro de alguns minutos, ele é um ato que marcou e que marca a história do povo de Deus quando ainda estava no Egito. Porque foi lá em Êxodo, no capítulo 12, que foi instituído a Páscoa. E a Páscoa nada mais é do que um momento em que todos os judeus tiravam, desde quando foi instituído a lei, ainda no deserto, quando entraram na terra prometida, eles tiravam para agradecer a Deus, preste bem atenção, para agradecer a Deus, para pensar sobre o ato tão misericordioso de Deus para com o seu povo, para com aquela nação que estava lá no Egito. Então a ceia é um momento que a gente para pensar no que Deus fez, no caso aqui com os judeus, para pensar no que Deus fez com o seu povo, tirando ele do Egito, conduzindo por todo o deserto e, enfim, completando a sua promessa já em Josué, introduzindo o povo na terra prometida. Uma das coisas que me chama a atenção, olhe para cá para você entender, dentro da instituição da Santa Ceia, é que a ceia do Senhor ela foi instituída exatamente no período da Páscoa. Na semana, em poucos dias antes de anteceder a Páscoa, Jesus estava projetando o ato de Santa Ceia. Isso é muito importante, porque é dentro deste ato simbólico da nação dele, que ele tirou do Egito, que ele quer trazer uma memória para a sua nação hoje.
não mais com a Páscoa feita pelo Antigo Testamento, feita pelos judeus naquela época, mas agora trazendo a memória do que Cristo fez por você, quando libertou tua vida, quando libertou o teu ser, quando te tirou da lama, da sarjeta e do pecado e te trouxe para a sua maravilhosa luz, lhe colocou neste caminho tão glorioso. Então ele disse: o ato da ceia é memória também para o meu povo no dia presente. Então, quando você vem para um templo para participar da ceia, preste bem atenção, você precisa entender que você está na presença do Senhor para glorificar, como os judeus faziam, para exaltar. Eles passavam 7 dias fazendo isso. A gente faz uma vez por mês, e nós precisamos caprichar no período da ceia. Nós precisamos caprichar nesse momento. No momento da ceia, o Senhor quer ver corações gratos diante da sua presença, porque éramos escravos lá no Egito, mas o Senhor foi nos buscar. O Senhor foi chamar cada um de nós, e com a sua mão forte Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E é interessante que nesse texto que a gente está acabando de meditar, que o pastor Carlos Alberto acabou de ler para nós, se você observar o versículo 1 em diante, você vai ver que os principais daquela época, eles estavam tramando alguma coisa, estavam tramando alguma forma para prender e matar Jesus. E é exatamente do versículo 1 ao versículo 8, presta bem atenção, que Satanás, ele entrou na vida de Judas, e Judas foi entregar Jesus. Aí eu estava aqui sentado e o Senhor me deu aqui essa frase: enquanto Judas e os homens daquela época procuravam uma forma para matar Jesus, a igreja procurava um lugar para participar da ceia com Jesus. Por quê, meus amados irmãos? Porque o mundo, tipologicamente, ele está aí para matar Jesus, para se afastar de Jesus. Mas enquanto o mundo permanece mergulhado no pecado, a igreja se reúne para cear, a igreja se reúne para agradecer. Enquanto Judas se prepara para matar, a igreja está preparada para cear. A igreja está preparada para cear. Tem alguém aqui nessa noite que veio preparado para cear com Jesus aqui nesse lugar? Porque Judas está aí se preparando para matar. Qual é a figura para nós do Judas se preparando para matar? É o Judas cada vez mais distante de Jesus. Mas nós não temos pacto com Judas. A nossa aliança é com Cristo Jesus, o nosso Salvador. É por isso, minhas amadas irmãs, que enquanto o mundo continua cada vez mais na lama, a igreja sente prazer nesse ato tão memorável de participar do corpo e do sangue daquele que deu a vida lá na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos hoje cantar o hino da vitória. Meu irmão, é assim. O Judas e os homens da época estão preparando-se para matar, mas a igreja está preparando para cear com Jesus. É interessante no versículo 8, preste bem atenção, que Jesus enviou, olha para o texto aí, Lucas 22, 8. Jesus enviou 2 discípulos e colocou para eles uma função, é o que nós lemos como base para o texto. A função desses discípulos era preparar um ambiente para esse ato de ceia. Presta bem atenção nesse detalhe. Eu sentado aqui, o Senhor falando comigo, eu perguntei: Senhor, Tu poderias muito bem fazer isso. Tu poderias muito bem fazer isso. Tu poderia preparar esse momento e nós cearmos contigo, mas por que Tu mandou Pedro e João preparar o lugar?
o Espírito, pastor João Melo, falou profundamente ao meu coração. A ceia é um ato que vai ser dado continuidade pela minha igreja. É por isso que Pedro e João, símbolo do início da igreja, precisaram preparar um lugar para a ceia. É a igreja que se prepara, e quando a igreja se prepara para cear, Jesus tem prazer de ter comunhão conosco. Quando a igreja se prepara para cear, quando a igreja tem sentimento de Pedro, João, de preparar o ambiente, Jesus tem prazer de descer na casa, Jesus tem prazer de habitar na casa. E eu quero profetizar nessa igreja em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra que eu estou pregando. Enquanto os diáconos vão passando com o pão, enquanto eles vão passando com o cálice, a presença de Jesus vai estar sendo manifestada no meio dessa igreja. A igreja vai sentir o bálsamo da glória, o peso da vitória sobre a tua vida nesse ambiente. Quem sente a presença de Jesus? Quem sente a presença de Jesus? Quem sente a presença dele? Tem Pedro se preparando aqui nessa noite para cear. Tem João se preparando nessa noite aqui para cear. O que é que isso quer dizer, meus amados irmãos? Aonde tiver um coração desejoso para participar desse ato tão memorável, a presença vai te encher, a glória vai te encher, o renovo vai acontecer na tua vida, porque a ceia é uma aliança que a igreja faz com o Eterno. Shuribicanto remarras. Eu sinto a presença do Eterno aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito pairando aqui nesse lugar. Eu vejo alegria no rosto de Cristo nesta noite, em ver a sua noiva dizendo: Pai, obrigado por ter enviado Jesus Cristo. Obrigado pela via dolorosa, pela cruz, pelos espinhos, pelos açoites, não só pelo teu sacrifício, Pai, mas obrigado porque tu enviou Jesus Cristo. E ao terceiro dia as mulheres foram contemplar Jesus, mas só viram túmulo vazio. Ele não estava mais ali. Ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou. Eu te dou alguns segundos para você adorar a Jesus aqui nessa noite. Ceia é memória, ceia é memória. Jesus mesmo que falou: façam isto em memória de mim. Tem crente que tem memória de Cristo aqui nessa noite. Você lembra quando tu estava na sarjeta e Jesus foi te buscar, Jesus foi te buscar, Jesus foi te buscar. Irmão, deixa eu entrar mais no texto, que eu estou começando. Mas estou começando e já estou terminando, fica tranquilo. Pedro e João, eles aqui tinham a missão de preparar a ceia. Presta bem atenção. Eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos a ceia? Está no texto aí, irmão? Confere na Bíblia aí. Onde queres que preparemos a ceia? Isso aqui, evangelista Jairo Machado, dá menção a um lugar. A um lugar, pastor Carlos Alberto. Sabe o que é que o Espírito falou comigo aqui? Ceia precisa de um lugar, porque ceia é comunhão. A gente vive hoje, irmãos, numa época pós-moderna, onde as pessoas querem tomar ceia no quintal de casa, puxam uma mesa para fora e quer tomar ceia lá na casa dele. Ceias dadas pela internet, ceias mandadas virtualmente, online, para as pessoas. Mas o texto está dizendo: aonde queres que eu vá preparar a ceia? O texto está mostrando para nós que há um lugar.
Porque a igreja precisa se reunir em um ambiente de comunhão, para que juntos possamos ter memória do que Cristo fez para cada um de nós. Porque ceia não é individualidade, ceia é comunhão. Onde queres que eu vá preparar a ceia? Onde queres que eu vá preparar a ceia? O Eterno está gritando aqui nessa noite: este lugar foi preparado para que você tome da ceia, para que você coma deste pão, para que você beba desse cálice, para que você tenha memória de Cristo, até que ela se cumpra no reino de Deus. Onde queres que vamos preparar a ceia? Ceia, irmão, é comunhão. E ceia é tão comunhão que, quando eles prepararam o ambiente da ceia, observe que o lugar onde a ceia foi preparada tinha um dono. Porque Jesus disse: você vai ver um homem com um cântaro na cabeça, e aonde você observar onde ele vai entrar, entra atrás dele. Lá tem uma casa mobiliada, e você fala para o dono da casa: o mestre está pedindo um ambiente para ter ceia aqui nesse lugar. Que eu aprendo duas coisas, já vou encerrar. Que eu aprendo duas coisas. Primeiro, porque um homem com cântaro de água na cabeça é o caminho para o ambiente da ceia. Porque se os irmãos não sabem, eu quero explicar para você que naquela época, culturalmente, homem, presta bem atenção, não ia buscar água, não botava cântaro na cabeça, era tarefa das mulheres. Eu disse: Deus, mas por que a ceia acontece das maneiras mais diferentes que a gente possa imaginar? Por que a ceia acontece diferente do que a cultura da sociedade está acostumada? Porque o homem com cântaro era o caminho para o lugar da ceia. Jesus falou comigo, meu irmão. Ele disse: filho, a ceia na terra é só para quem é diferente da cultura que nós estamos inseridos. Eu quero que você levante sua mão para o céu, porque eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Você está participando da ceia neste lugar, porque você é diferente da sociedade que você está inserida. Você é um povo lavado, remido, escolhido pelo sangue do Cordeiro. Você é um povo que carrega cântaro. Você é diferente. Tem alguém que carrega cântaro aqui nessa noite? Tem alguém que carrega cântaro aqui nessa noite? Tem alguém que carrega cântaro aqui nessa noite? Carregar cântaro é ser diferente da sociedade, é ser diferente desse mundo. Só pode sentar na ceia quem é diferente desse mundo. Desse jeito, só pode sentar na mesa da comunhão quem for diferente para cear. É desse jeito. Porque Jesus não tem comunhão com qualquer um. Eu lhe provo na Bíblia agora. Encerro. Ai, mas falei 3 vezes que vou encerrar. É tão boa a palavra. Me provo na Bíblia agora. Os discípulos foram, acompanharam o rapaz do cântaro, o homem diferente, porque ceia é para quem é diferente. Se o homem diferente indicou o caminho do lugar da ceia, o Eterno está dizendo: o caminho do lugar da ceia é só para quem é diferente da cultura, da sociedade que nós estamos vivendo. Por isso que ceia, irmão, é só para príncipes e princesas de Deus. Acho que você não entendeu o que eu falei aqui. Ceia é só para príncipes e princesas do reino de Deus. É por isso que você está aqui. O Eterno foi te buscar. Ah, como foi? Tem alguém que tem sentimento de gratidão por Ele aqui nessa noite? Se tiver sentimento de gratidão, Jesus disse: assim coma deste pão e beba deste cálice.
Eu sinto a presença do homem de branco aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Eterno aqui nesse lugar. Irmão, se ceia fosse para qualquer um, o negócio aqui era diferente. A Bíblia está narrando para nós. Irmão, eu amo os detalhes do texto bíblico. Eu sou apaixonado por isso. Olha o que a Bíblia diz. O homem com cântaro entrou na casa de um cidadão. Aí quando você lê, eu não vou nem entrar no restante porque eu vou tomar muito tempo. Mas se você lê o conteúdo bíblico, você vai entender o seguinte: que estava na mesa Jesus e os 12 discípulos. A pergunta é: por que que o homem que era dono da casa não estava na mesa? Ele era o dono da casa. Ele não era o dono do lugar? Não era, manetinha? Ele era o dono da mobília, o dono do cenáculo, o dono do ambiente. Ele era dono de tudo. Aí o Eterno gritou no meu coração: diga para minha igreja que a ceia não é para quem é dono de cenáculo. A ceia é para quem está em comunhão com Cristo Jesus. Você pode ser dono de empresa, dono de carro, dono de casa. Ei, o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Você pode ter status na sociedade, você pode ser vereador, você pode ser prefeito, você pode ser deputado, você pode ser o que quiser, mas a ceia é só para quem tem comunhão. A ceia é só para quem tem comunhão. O Eterno não está perguntando o que você tem no banco, qual é a cor do teu carro, qual é o ano do teu carro. Ele está dizendo: tem comunhão, tem comunhão. Então senta à mesa e vem cear.